Livro Marcas e Impressões Supranormais de Mãos de Fogo, de Ernesto Bozano. Capítulo 1. Caso 1. Começo por mencionar os fatos, apresentando antes um resumo do caso narrado pelo professor Richet, assim como 2 outros bem documentados, citados pelo Dr. Zingaropoli. A crônica latina traduzida pelo professor Richet foi pela primeira vez publicada em 1654, por ordem de Monsenhor Jorge Lipai, arcebispo de Stigonte. Ela está guardada no venerável capítulo de Peste. A narrativa diz que vivia em Presburg um alemão chamado João Clemens, que se convertera à religião luterana, mas que, mais tarde, quando já velho, voltara ao catolicismo, tendo falecido aos 60 anos. Vivera de modo pouco louvável e, depois de morto, aparecera a várias pessoas, mas a crônica em referência se ocupa mais especialmente de suas manifestações a uma moça de Aussted, Áustria, chamada Regina Fischerin, de 19 anos, católica fervorosa e de costumes irrepreensíveis. Passo por cima das manifestações que nada têm com o assunto de que nos ocupamos aqui. Fenômenos luminosos, transportes e deslocamentos de objetos, voz direta que conversou com os padres teólogos que acorreram ao local e alguns dentre eles reconheceram, como verdadeira, a voz do defunto. Notarei, também, que sobressai da narração que, numa circunstância em que se produziam os mais interessantes fenômenos de transportes de objetos sem contato, sob uma direção evidentemente inteligente, Regina ficava sem conhecimento e como inanimada, durante 2 horas, ao passo que noutro trecho diz que Regina, manifestamente esgotada por todas essas provas, adormecia profundamente. Estas 2 preciosas passagens demonstram que a vidente era médium e que caía em transe no momento em que se produziam os fenômenos físicos, o que serve para demonstrar a autenticidade dos fatos relatados. Com efeito, as observações relativas aos casos desta categoria, quando narradas por pessoas que ignoram a significação e o interesse delas, constituem a melhor garantia da autenticidade, todas as vezes que se trata de relatos dos quais não se pode controlar a veracidade por métodos diretos. Passo agora a citar os episódios que nos interessam. Em dado ponto, o narrador nota que o espírito se mostrava irritado e violento, batia portas e arrastava cadeiras ao tempo que Regina perdia o uso da fala e ficava desmaiada por algum tempo. Foi então que o pai aconselhou a filha a procurar agarrar o espírito para imobilizá-lo. A filha obedecia, mas nada retinha em seus braços. Foi assim que ela se apercebeu de que se tratava de uma sombra vã. A crônica continua assim. Temendo, então, ser vítima de uma ilusão, ela disse ao espírito que, se ele fosse um espírito bom, a tocasse com o dedo. Ele a tocou no braço direito, o que sentiu com logo. Subitamente, apareceu no lugar tocado uma bolha com a dor que produz uma queimadura e os criados a viram. Depois, a fim de verificar se não se tratava da obra de um espírito mau, Regina pediu-lhe, como prova de que era um espírito bom, que fizesse o sinal da cruz. Eis, disse ele, o que me pedes. Na mesma ocasião, sobre a sua roupa, mostra uma cruz de chamas e queima, profundamente, a mão de Regina, deixando impressa nela uma cruz que todos puderam ver. A moça, porém, desejando provas mais amplas, pede ainda outro sinal. Mostra-lhe cartas que o bispo de Esmirna escrevera e assinara, e nas quais perguntava diversas coisas que a moça ignorava. O espírito respondeu que não sabia ler cartas, iria, entretanto, dar satisfação, então segurando as cartas com seus 3 primeiros dedos, sua mão sendo, sem dúvida, uma mão de chamas, atravessou-as, como se fossem postas ao contato de uma chama. Recordou, a seguir, com dor, o crime que cometera, dizendo que o dinheiro produzido pelo crime existia ainda, o que se verificou, em seguida,
ser verdade que uma parte servira para encargos domésticos e que a outra devia servir para outros fins. Regina, porém, continuou a pedir-lhe outras provas, apesar da cruz na mão ser já uma prova muito apreciável. Isto, todavia, não bastou a Regina que, para ficar certa da presença de um espírito bom, lhe pediu que fizesse o mesmo sinal em uma moeda. O espírito obedeceu, tomou a moeda, jogou-a no chão e arrancando das mãos da moça um pano, atirou-o sobre ela, depois, segurando-lhe uma das mãos, com força e, queimando-a profundamente, como dantes, nela imprimiu o desenho de uma tríplice cruz. Eis outro sinal, disse ele, e isto fez com tanta força que a chama atingiu o coração da moça e foi tocar na parede que estava defronte. Regina tombou desmaiada. Sua irmã viu e ouviu tudo isto, e mais tarde os criados puderam ver, com seus próprios olhos, as queimaduras produzidas no pano e na moeda. E muitas pessoas puderam ver e tocar as marcas no pano, e o dinheiro, assim como as cartas queimadas. O fato é extraordinário, primeiro porque uma cruz e uma impressão de mão direita ficaram marcadas, em seguida porque a marca de fogo não ultrapassou seus traços, embora, no pano que arde, o fogo tenha tendência para estender-se. Finalmente, a mão direita, que ficou marcada, representa exatamente a mão direita de Clemens, como se fosse sua mão material. Com efeito, quando vivo, uma parte do dedo indicador fora cortada por um cirurgião, devido a uma enfermidade que se chama vermes, o que se verificou na marca supranormal produzida. A narração desses fatos é antes confusa e em parte insuficiente, mas não se poderia pretender de um narrador de há 3 séculos a precisão científica nem a clareza literária que se exigiria em uma narração moderna dos fenômenos metapsíquicos. Assim, por exemplo, o fenômeno mais importante, o da mão em brasa que ficou gravada na fazenda, é nela relatado de modo imperfeito. Felizmente, essa impressão de mão foi conservada até nós e testemunha a autenticidade do fenômeno e da perfeita conformação da impressão obtida com a prova de identificação constituída pela falta da falangeta do dedo da mão direita. O professor Charles Richet analisa o caso com uma prudência extrema, distinguindo os fenômenos que teriam sido produzidos pela intervenção consciente de Regina daqueles em que sua intervenção parecia muito duvidosa ou inadmissível. Notarei, todavia, que, em sua análise das circunstâncias favoráveis à autenticidade supranormal dos fatos, Richet não considerou que Regina caía em transe no momento em que eram produzidos os mais importantes fenômenos físicos, também se esqueceu da voz direta que foi reconhecida por alguns padres como sendo a do falecido João Clemens. A propósito dos fenômenos que estudamos aqui, escreve o professor Richet, os fenômenos relativos à impressão da mão de fogo no pano e do estigma em forma de cruz na mão são de explicação um pouco delicada. Certamente que não é impossível reproduzir-se marcas de fogo em cartas, mas numa fazenda, fazer a impressão de uma mão, semelhante ou não à mão do defunto Clemens, é coisa um pouco mais difícil e seria uma fraude habilíssima, se tivesse havido fraude. Imprimir num pano de linho a marca de uma mão que queima o tecido é outra coisa. Não se pode contestar, creio, que a marca foi feita. Tudo bem considerado, o professor Richet termina dizendo que os fatos estão provados e que a narração é verdadeira. Quanto à interpretação de alguns desses fatos, escreve: há também as bolhas e a marca de uma cruz na mão de Regina. Não acreditamos a que se trate de fenômenos simulados ou falsificados, porque sabemos, de fonte limpa, que os estigmas podem aparecer nos histéricos, com formas determinadas, sob a influência de uma emoção moral ou de um delírio religioso. São fatos cientificamente estabelecidos, provando apenas a influência das emoções cerebrais sobre a circulação e o tropismo da pela.
Esta interpretação poderia ser admitida para a bolha no braço e para a cruz na mão, mas como servir ela para o mesmo fenômeno capital da mão de fogo que ficou gravada no pano? Aqui, a tese dos estigmas por autossugestão não tem lugar. E, se assim é, se esta hipótese não pode explicar o conjunto dos fatos, não deverá ser admitida para a bolha no braço e a cruz na mão, tanto mais que, nas circunstâncias em apreço, a vidente não pensava de modo algum na possibilidade de produzir esses fenômenos, e não podia, pois, autossugestionar-se graças a uma emoção moral intensa nesse sentido. Reservo-me para discutir mais amplamente o assunto nas conclusões que tirar dos fatos, buscando a origem provável de cada um.